No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade às lições da mulher com hemorragia ou da mulher com um fluxo de sangue, né, em algumas versões da Bíblia. Isso porque a palavra de ontem foi muito forte. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que assista. Então, nós iremos estudar sobre essa mulher em algumas etapas, né? Para que o estudo não fique muito longo e cansativo e que a gente não perca detalhes importantes da história dessa mulher, que realmente tem muito a acrescentar e a agregar, né, na nossa vida, na jornada de vocês aí enquanto tentantes e futuras mamães, né, que buscam e esperam da parte do Senhor por um milagre, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Hoje é 1º de março, gente. Um novo mês, um novo dia, uma nova história, tudo novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. A cada dia, a cada manhã, tudo se faz novo, né? E que assim seja também no seu coração. Que a cada novo dia, que a cada manhã, que a cada despertar, né, possa se realmente fazer presente na sua vida a renovação, né? Um novo olhar, um novo sentimento, né? O recomeço realmente. Todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar, né? E eu acredito que dentro dos chamados da dificuldade para engravidar, existe esse chamado de renovação, né? Porque algo em nós precisa realmente ser transformado e é para isso que o Senhor Deus tem nos chamado, né? Então vamos lá. Ontem a gente começou a falar sobre essa mulher. Ela sofria há 12 anos de uma hemorragia, né? Já tinha gastado tudo que ela tinha, todos os seus recursos financeiros, ido em vários médicos, eles não conseguiam descobrir, eles desenganavam ela e não conseguiam compreender, né, de onde vinha aquele sangramento, aquele fluxo. E aí a nossa lição de hoje começa dizendo assim: você consegue imaginar como era a vida dessa mulher? Como ela se sentia, né? Provavelmente ela tinha uma aparência fraca, cansada, abatida e até desencorajada. Pode ser que andasse mal vestida por ter investido tanto dinheiro em tratamentos. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento relatam a vida e o ministério de Jesus Cristo enquanto vivia na terra. A história que estamos estudando está escrita em 3 dos 4 evangelhos. Olha só a importância dessa história dessa mulher. Ela é citada em Mateus, Marcos e Lucas, né? Jesus não somente, prestem atenção nesta fala, Jesus não somente mudou a vida dessa mulher, mas também o tratamento dela produziu uma forte impressão nos discípulos de Jesus. A Bíblia descreve essa situação no livro de Marcos. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, só piorava. Às vezes você fala assim: eu não tenho mais condições, eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais condições emocionais, vou desistir, eu tô cansada, esse bebê não vem. E aí a pergunta que eu fiz ontem para vocês, e eu gostaria muito que vocês que não assistiram assistam, que vai ser importante ter as respostas. Ter um bebê, ser mãe, é realmente uma prioridade para você? Porque na história da mulher do fluxo de sangue nós vimos que
tudo que ela mais queria, a prioridade da vida dela era parar esse sangramento. Ela deu tudo o que ela tinha. E algo muito importante, Jesus fez um milagre na vida dessa mulher pela fé dela que se manteve inabalável. Mesmo quando ela não tinha mais condições, quando parecia que não tinha mais jeito, ela permaneceu na fé. Uma fé inabalável. Até mesmo Lucas, que era médico, em seu relato da história, admite que os médicos não puderam curá-la. Sabe aquele diagnóstico? O médico disse que pela mão de homens eu não vou engravidar. Ninguém engravida pela mão de homens. Nem quem faz FIV, gente. Nem quem faz FIV. Quem acha que a FIV é um procedimento humano, que a FIV é de outro planeta, que a FIV é um desafio a Deus, é porque não viveu uma FIV e não faz ideia do que é um tratamento de reprodução assistida. Não faz ideia. As pessoas me perguntam muito, eu não tenho a menor dificuldade mais de falar sobre isso. Um dia eu já tive, hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu não tenho. Pela compreensão. Mas muitas de vocês chegam para mim dizendo: eu não quero fazer FIV, o meu pastor falou que a FIV não é de Deus, que se eu fizer FIV eu estou desafiando Deus, que se Deus quisesse me dar filhos, me dava de forma natural. Oxe, então se você nascer com um coração com defeito, você vai morrer, porque é da vontade de Deus que você permaneça com esse coração com defeito? É isso? Então você não vai no médico para se tratar. Essa mulher padeceu por 12 anos de um sangramento, procurou toda a ajuda terrena possível. A Bíblia relata isso. Ela gastou tudo que ela tinha em tratamentos médicos e foi desenganada um atrás do outro. É muito difícil para um médico reconhecer que não há nada que a medicina possa fazer para curar uma pessoa enferma. No livro de Levítico 15, 19 ao 33, lemos as leis que Deus deu aos israelitas referente ao que as mulheres podiam ou não fazer quando tivessem sangramento. Fosse sua menstruação normal, por uma situação pós-parto ou por uma condição genealógica de hemorragia crônica. Essa última parece ter sido a situação da mulher deste estudo. Uma mulher em suas condições era considerada, presta atenção nisso, imunda e rejeitada pela sociedade até que pudesse ser limpa novamente. Não bastava não ela sofrer com tudo que ela estava sofrendo, ela ainda não podia conviver em sociedade, gente, naquela época. Inclusive, nem com os próprios filhos e com o marido. Imagina o sofrimento dessa mulher. Imagina o quanto resolver isso era prioridade para ela. Ela não tinha uma vida. Em Romanos 6,14, Paulo diz: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Jesus demonstrou a verdade escrita neste verso, demonstrando sua misericórdia a essa mulher. Não a repreendeu, nem a castigou por desobedecer uma lei, o qual proibia estar em público ou sequer tocar na roupa de outra pessoa. Bom dia, preciosa, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Nós estamos falando sobre a mulher que tinha o fluxo de sangue, que traz a história na Bíblia. E aí, ela padeceu por 12 anos dessa enfermidade. Ela não podia conviver nem com os próprios filhos e nem com o marido, porque uma lei dos romanos na época instituía que mulheres que sofriam de sangramento, de hemorragia, eram consideradas sujas e elas não podiam conviver em sociedade, elas tinham que ficar separadas, né? Elas iam para o médico, para as consultas médicas e só, elas não podiam conviver em sociedade. E aí,
ela gastou tudo que ela tinha. E aí, se ela não podia conviver em sociedade, nem trabalhar ela podia. Então ela gastou tudo que ela tinha e foi desenganada por todos os médicos. Os médicos admitiram que não tinham o que fazer por aquela mulher. Mas ela ainda assim se manteve na fé e confiante, né? Quando ela ouviu que Jesus passava pela cidade dela, o que ela fez? Desafiando a lei, porque pela lei ela não poderia nem estar na rua, né? Em meio à multidão, então pior ainda, tocar em outras pessoas piorou. Ela desobedeceu todas as leis humanas e ela foi até Jesus. E a fé dela era tão grande, tão intensa, que bastou que ela tocasse na roupa de Jesus. E a gente, dando continuidade na história, nós vamos ver sobre isso. Quando ela tocou na roupa de Jesus, saiu graça do Senhor. E Jesus sentiu que dele tinha saído graça. E ele questiona, né? Alguém me tocou. E até os discípulos chegam a ser irônicos, dizendo assim: mestre, você está no meio de uma multidão, como saber quem te tocou? Todos estão, né, te tocando. Imagino que Jesus andava ali e os discípulos em volta, igual seguranças, igual a gente vê as celebridades hoje, e o povo todo querendo realmente tocar em Jesus. Mas o toque dessa mulher foi diferente e Jesus sentiu. E aí, o que acontece? Jesus ignorou as leis humanas. Ele poderia ter repreendido ela, poderia ter castigado ela, mas ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele a parabenizou pela fé inabalável. Porque Jesus já sabia do sofrimento dessa mulher. Ela não precisava nem dizer para ele. Tanto que bastou que ela tocasse nele para que ela fosse curada. De tão grande, de tão imensa que era a fé dessa mulher, né? E aí eu falo isso muitas vezes para vocês, muitas vezes. Não dá para orar esperando que Deus faça, confiando, acreditando, idealizando as coisas. Você acha que essa mulher imaginou que só tocar na roupa de Jesus ia ser suficiente? Ela queria ser curada. O objetivo dela era ser curada, não importava como. Aí, imagina só, se ela vai lá, toca na roupa de Jesus, recebe a graça, mas nem ela mesma acredita nisso. Se ela precisa, não, eu preciso dar um abraço em Jesus. Eu preciso que Jesus ore por mim. Eu preciso que Jesus me dê a bênção. Muito provavelmente ela tivesse perdido a graça que ela recebeu pela fé. Ela foi curada pela fé, ela não foi curada por uma obra. Esse é o ponto-chave dessa mensagem de hoje. A mulher, ela não foi curada por uma obra do Senhor. Ela foi curada pela fé, pelo que ela cultivava dentro dela e por ter permanecido na fé. Por mais que ela sofresse, por mais que ela tivesse distante da própria família, vivendo uma dificuldade, sem recursos, em momento algum da história desses 12 anos dessa jornada dessa mulher, a gente vê ela reclamar ou questionar. Ela só queria ser curada. E quando ela toca em Jesus, ela tinha tanta certeza, tanta convicção de que o Senhor Deus faria por ela, que ela poderia ter virado as costas e ido embora. Mas foi tão forte o que Jesus sentiu, que Jesus se voltou e conversou com ela. Mas quando Jesus se volta para falar com ela, ela já havia recebido a cura, ela já havia recebido a bênção, ela já tinha experimentado o milagre. É isso que eu quero que vocês compreendam. Muitas vezes vocês ficam esperando o Senhor fazer, mas vocês não fazem a parte de vocês, vocês precisam compreender isso. Não é Deus quem virá do céu se projetar aqui para colocar o bebê na sua barriga, para fazer. Não, em primeiro lugar, o sobrenatural de Deus se move na sua vida através da sua fé. Não adianta orar, pedir, se a gente não estiver disposto a receber. A forma como Deus vai fazer não importa, gente. A gente tem que aprender a receber. Muitas vezes é isso que eu falo.
Muitas vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, mas a gente idealiza as coisas de uma forma tão perfeita na nossa cabeça. E aí, se as coisas não acontecem da forma como a gente idealizou, a gente acaba perdendo até a bênção, porque a gente não percebe que Deus já está fazendo, que Deus já está trabalhando na nossa vida. Da mesma forma que ela. Quando ela saiu de casa para ir ao encontro de Jesus, muito provavelmente ela não imaginava que só tocar nas vestes do Senhor já seria o suficiente. Porque a fé dela era tão grande que o sobrenatural de Deus já estaria sobre a vida dela, através da fé que ela tinha dentro dela. É sempre sobre nós. É sempre sobre nós. O sobrenatural de Deus só vai acontecer se verdadeiramente a gente estiver disposta a entender, a compreender o mover de Deus, né? Eu iniciei um projeto missionário essa semana e ontem eu estava fazendo alguns estudos sobre os dons, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção no estudo é que falava assim: Deus não vai te dar um dom, né? Vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? Um propósito. Deus não vai colocar um sonho no seu coração, vamos dizer, para ser mais dentro do nosso contexto, se não for para realizar. Deus não vai dar para você o sonho de ser mãe se não for para ser realizado. Para que você sofra, para que você se martirize, para que você passe anos, né? Você vê a importância da história dessa mulher, que ela é citada em 3 livros da Bíblia. Deus tinha um propósito para a vida dessa mulher e tinha algo para nos ensinar através da vida dessa mulher. Não foi em vão, não foi à toa que ela viveu toda essa dificuldade, todo esse sofrimento. Da mesma forma que não é com vocês. Aí você fala assim: poxa, eu quero ser mãe, Deus me dá uma dificuldade em vez de me dar um filho. A gente precisa compreender qual é o outro nível para o qual Deus quer que a gente vá. Qual que é a evolução que Ele espera que a gente tenha com essa jornada, com essa caminhada, né? De anos, muitas de vocês de anos, né? Marcela mesmo, muitos anos. Assim como foi dessa mulher. A Bíblia relata que ela passou cerca de 12 anos vivendo essa dificuldade. Mas ela se manteve firme e na fé. E aí, quando eu digo se manter firme na fé, e a gente encerra aqui, amanhã nós continuamos. Orar ao Senhor, confiar em Deus e ter a certeza de que Ele fará do jeito dele, da melhor forma. Não adianta a gente orar hoje, se amanhã as coisas saírem do controle e não derem tão certo quanto a gente gostaria, a gente volta e questiona Deus. Toda aquela oração que você fez, confiante, agradecendo, pedindo, quando você questiona, quando você murmura, quando você duvida do agir de Deus, é como se tudo que você tivesse feito fosse perdido, você perde. A gente precisa ter muita clareza e consciência de que lado estamos. Se vamos aceitar o que vem do Senhor para a nossa vida, ok, vamos aceitar e assim tem que ser. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá. Ou a gente vive o melhor de Deus para a nossa vida, ou não vive. E isso precisa estar muito claro, né? Deus não fará na sua vida as coisas como você quer, da forma como você quer. Mas Ele fará e te dará tudo aquilo que você precisa. E fiquem com algo que um dia um pastor me disse que eu nunca esqueci. Quando a gente ora, Deus nos dá 3 respostas. Ele diz: não, isso não é para você. E aí por isso que eu digo, vocês precisam ouvir o coração de vocês, se voltar para o Senhor e orar. Porque quando Deus te dá não, muito provavelmente é porque Ele tem outra história para você, outro plano para você. Ou Deus te responde sim, Ele te abençoa porque a sua oração, o seu desejo vai de encontro com o plano do Senhor para a sua vida naquele momento. Ou Deus diz ainda não, que é o caso de vocês que estão tentando engravidar, que sonham ser mães. Muitas de vocês me dizem: Marcela, eu tenho promessa de Deus,
de que Deus fará na minha vida, de que Deus me dará um filho. Então Deus está te dizendo só que ainda não. A condição da dificuldade para engravidar é passageira, assim como foi o deserto para o povo que saiu da escravidão do Egito. É passageira. A sua condição vai passar desde que você persista na fé. Porque Deus está te preparando, te capacitando. Quando Deus te diz ainda não, significa que ainda você não está pronta para receber. Mas logo vai estar. Em nome de Jesus. E isso é para tudo na vida. Para todas as suas petições, para todas as suas orações. Deus sempre nos responde. A gente é que talvez não está aberto para ouvir e compreender o que Deus está falando conosco naquele momento. Ou a forma como Deus está falando. Mas Ele sempre fala e na maioria das vezes a gente sabe no nosso coração. A gente ouve a voz de Deus dentro de nós. Mas muitas vezes o barulho, interno está tão grande que a gente não consegue distinguir o que é a nossa intuição, do que é Deus falando. A gente precisa aprender a silenciar para poder ouvir Deus falar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, pela vida de cada preciosa, Senhor Deus, que receberá essa palavra nesse dia, que esteve aqui comigo neste estudo. Senhor Deus, eu Te agradeço. Te peço que nos perdoe por todos os pecados, todas as vezes em que duvidamos da Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Esteja conosco neste dia, nesse novo mês que se inicia, Senhor, que seja um mês de providência, um mês de bênção, Senhor, em cada lar, em cada família onde essa palavra chegar, Senhor Deus. Que o Senhor entre com Tua cura, com Teu milagre, ó Pai. Que todo ventre, Senhor Deus, seja frutífero, seja habitável, Senhor Deus, seja um ventre que gere vida, vida em abundância, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Prepara, Senhor, toda a história, toda mulher, Senhor Deus, para que receba seu filho, seus filhos, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, compreender dentro do Teu plano qual é, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, aceitar e ser, Senhor Deus, mulheres de fé, uma fé, Senhor Deus, que produza em nós os frutos da Tua vontade, da Tua graça para as nossas vidas. Eu Te peço que nos abençoe, que nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A partir de hoje, eu comentei no domingo, eu deixo as lives do Café com Fé salvas aqui no Instagram por 24 horas, Ainda estou pensando como vou fazer isso. Acredito que vou deixar os textos com a indicação para as lives lá no YouTube. Vou ver ao longo do dia como é que vai funcionar. Mas se você não assistiu tudo, vai sempre ficar salvo por 24 horas. Amanhã de manhã, antes de eu fazer o Café com Fé de amanhã, eu tiro do ar essa live de hoje. Mas ela já vai estar salva lá no YouTube, onde eu criei uma playlist exclusiva para o Café com Fé. Então, já segue lá o canal do YouTube, porque aí você recebe todas as notificações, Quando entrar vídeo novo no canal, sobem as notificações. E porque também, provavelmente nesse trabalho missionário, eu devo começar a fazer palestras, seminários e cultos em igrejas, e eu gostaria muito de filmar e poder trazer para vocês também. E aí precisa também ser pelo YouTube, Uma novidade exclusiva aí que eu tô contando para vocês em primeira mão, que são coisas que Deus tem preparado, e eu estou aqui para servir, para abençoar cada vez mais a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco neste dia, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Gratidão, um beijo no coração, Deus abençoe.